Olá, meus queridos, tudo bem? Professora Ana, vamos para mais uma correção. Essa semana o tema foi Brasil e África, como a cultura africana vive na nossa sociedade, tanto no passado como atualmente. Vamos ler o texto e, sem mais delongas, responder as perguntas, ok? Vamos lá. A escravidão foi uma página muito triste da história do Brasil. Por conta da condição de escravizados dos africanos e seus descendentes, suas práticas e costumes não eram reconhecidos, já que só era considerado cultura o que fosse criado pelos europeus. Ainda assim, africanos e afrodescendentes imprimiram de modo decisivo suas referências no Novo Mundo. Daí dizemos que a cultura afrodescendente tem a marca da resistência, pois persistem apesar da repressão e da desqualificação a que foram submetidas em várias partes do mundo. No Brasil, a culinária, o modo de vestir, ritmos, danças, assim como as palavras e expressões gramaticais, trazem no nosso cotidiano a marca da presença africana. A cultura afro-brasileira também se caracteriza pela criatividade, pois ao longo da nossa história, os africanos e seus descendentes foram obrigados a refazer suas vidas, inventar caminhos para sair da escravidão e enfrentar a discriminação. Então, por que o texto afirma, e é correto também afirmarmos, que a cultura africana é uma forma de resistência? Porque ela resistiu a tudo, né? Quando os povos que foram escravizados, quando os africanos vieram para o Brasil, eles não podiam exercer a cultura deles, eles não podiam exercer a religião, eles não podiam falar a língua deles, não podiam viver como eles viviam na África. Porque a cultura deles foram reprimidas, porque o modo correto de se viver, a única cultura válida era a europeia, né, na mente dos brasileiros. Então, a cultura deles foi reprimida, né? E aí, o que eles fizeram? Eles mantiveram a cultura viva, né? Foi uma forma de resistência, de resistir. Então, apesar da cultura ter sido reprimida, apesar de ter sido desvalorizada, eles mantiveram ela viva, né? Como uma forma de resistência, de resistir, de manter a cultura viva ainda, né? Até hoje na nossa sociedade brasileira. Ok. 1. Relembre e explique brevemente o que foi a Lei Áurea. Deixa eu ligar a lanterninha que já tá ficando. Bom, a Lei Áurea, ela foi a lei assinada pela princesa Isabel, né, filha de Dom Pedro II, em 1888. Ela era a lei que emancipava os escravos. Os escravos estariam livres a partir daquele momento. Porém, vale lembrar, e é importante lembrar, que a Lei Áurea só deu alforria aos escravos. Ela não ofereceu mais nada. Então, os ex-escravos, as pessoas que foram escravos, ficaram abandonadas, né, à margem da sociedade. Não foram oferecidos educação, não foi oferecido trabalho, não foi oferecido uma profissão, né, não foi oferecido moradia. Muitas pessoas não queriam dar salário, não queriam pagar um salário para o escravo, preferiam pagar um salário com um estrangeiro ou com um branco, porque não queriam, tinham um preconceito. Então, a Lei Áurea não foi o fim do problema dos ex-escravos, dos povos que foram escravizados, né? Durante muito tempo, eles continuaram sofrendo o abandono da sociedade, né? Então, não acabou com a Lei Áurea todo o sofrimento, né? Então, todo o abandono social que eles tiveram refletem até hoje, né? Então, foram anos de escravidão e quando veio o fim da escravidão, anos de abandono social. Eles não tiveram nenhum tipo de oportunidade oferecida pela sociedade, ok? 2. Pesquise e relate alguma herança cultural brasileira, exemplo, música, dança, comida, religião, herdada pela cultura africana. Bom, dá para usar vários exemplos, né? Eu posso falar, por exemplo, da capoeira, que é um tipo de dança, um tipo de luta, né? Que foi inventada aqui no Brasil, mas teve origem africana. E as próprias religiões afro-brasileiras, né? O candomblé e a umbanda, né? São heranças que a gente pode estar citando aí. Você, se tiver citado outras diferentes, tudo bem, né? São várias, né? São infinitas. 3. Apesar da emancipação, os povos que foram escravizados e seus descendentes ainda conviviam com o preconceito social. Explique o porquê de a cultura afro-brasileira não ser reconhecida durante muito tempo. Então, é aquela questão, né? A cultura europeia era vista como a ideal, né?
Nada que fosse diferente dessa cultura era visto com bons olhos, além do racismo que sempre existiu, né? Então as pessoas viam a religião que não era católica, que não era cristã, como uma coisa maléfica, como uma coisa que não pertencia à bondade, né? Eles viam o modo de falar, de se vestir, a própria cor da pele como algo inferior, não é isso? Então, o preconceito não estava só ligado à escravidão. Depois que a escravidão passou, o preconceito continuou. A forma de inferiorizar o povo africano e os descendentes dos povos africanos continuaram, né? E continuam até hoje. Graças a Deus em menor proporção, mas continua ainda de uma forma que não deveria, que ainda está muito, né? Ainda é considerado, não deveria nem existir esse tipo de preconceito. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso até hoje, ok? Aqui tem uma imagem de uma peça teatral, né? Anjo Negro. A gente já pula uma parte da história. É uma peça teatral de gênero e literatura dramática de Nelson Rodrigues, escrita em 1946. A peça é baseada no drama no problema racial. Apesar disso, o ator que faz o papel de Ismael, um médico negro, foi ocupado por um ator branco, chamado Orlando Guy. Na época, era comum pintar o rosto de atores brancos com camadas de maquiagem preta para representar personagens negros nos espetáculos teatrais. O Teatro Experimental do Negro, TEM, surgiu em 1944 no Rio de Janeiro, com um projeto idealizado por Abdias Nascimento, com a proposta de valorização social do negro e da cultura afro-brasileira, por meio da educação e da arte, bem como a ambição de delinear um novo estilo de dramaturgia, com uma estética própria, não uma mera recriação do que se produzia nos outros países. O corpo de atores era formado inicialmente por operários, empregados domésticos, moradores de favelas sem profissão definida e modestos funcionários públicos. O TEM os ajudou a enxergar criticamente os espaços destinados ao negro no contexto nacional. Então, aqui está mostrando um exemplo de como a cultura negra não era valorizada, nem a inserção do negro na cultura era aceito, né? Porque na própria peça de teatro, uma peça onde o principal, né, o protagonista deveria ser negro, né, onde na literatura de Nelson Rodrigues era um protagonista negro, no teatro ele foi representado por um branco com o rosto pintado de negro. Isso mostra como era segregado, como era separado, como não existia a presença das pessoas negras nesse espaço, não é? Não existe essa inserção do negro no teatro, a música também era bem separada, tinha aquelas músicas que as pessoas falavam que era música para branco e a música para negro. Então tem toda essa questão. E o que foi, né, o TEM, o teatro criado para negros? Esse teatro foi criado justamente para que o negro tivesse o seu espaço, né, cultural, né, nessa questão aqui no teatro, né? E as peças, elas não eram meras imitações de peças já existentes. Eles fizeram toda uma estrutura única, particular, né? Importante a história do tema, né? Porque a questão 1, com base no texto acima e de acordo com a página 64 e 65, responda: porque o branco era o único que representava no teatro, inclusive em papéis destinados às pessoas negras, porque a sociedade não queria ver um ator negro, estranhava a presença do negro numa peça, porque o negro não estava inserido na cultura teatral, né? Ele não tinha o seu espaço, né? B. O que foi o TEM e qual sua importância na inserção dos negros no teatro? Foi um grupo de teatros, né, uma instituição teatral criada, né, para que o negro tivesse o seu espaço, para que ele pudesse atuar, para que ele pudesse vivenciar o teatro. E não era formado apenas por atores profissionais, e sim pessoas que gostavam de teatro e que queriam ter seu espaço como afrodescendente em toda a dramaturgia, né? C. Na sua opinião, atualmente, filmes, novelas e programas de televisão possuem uma boa representatividade, como atores negros, brancos e indígenas? Explique, né? Aí é na sua opinião. Na minha opinião, não tem.
né? Se você for ver, nossa sociedade a maioria é formada por negros e pardos, e nas novelas, nos programas, nós não vemos essa representatividade. São poucos os papéis dados às pessoas negras, às pessoas indígenas, né? A maioria é por brancos, né? Então, se nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas são negras, por que tem tão poucos negros nas novelas, nos programas, enfim, né? É de se pensar. Mas, claro, como é uma questão pessoal, aí fica de acordo com a sua opinião. Para finalizar, a capoeira foi criada no século XVII pelo povo escravizado de etnia banto e se difundiu por todo o Brasil. Hoje é considerado um dos maiores símbolos da cultura brasileira, sendo uma expressão que compreende os elementos artes marciais, esporte, cultura popular, dança e música. A arte capoeira foi usada como forma de defesa e distração, encontrada pelos escravos para se protegerem de uma forma camuflada, pois seus movimentos corporais mesclavam dança e luta. Apesar de hoje a entendermos como parte da construção da identidade nacional, a capoeira foi explicitamente considerada crime em 1890 pelo Código Penal do Brasil, logo após a abolição da escravatura. Segundo o artigo 402 deste código, ficava proibido fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem, andar em carreiras com armas ou instrumento capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoas certa ou incerta, ou incutindo o temor de algum mal. Quem fosse pego praticando a capoeira poderia ter pena de 2 a 6 meses de prisão. Então aqui explica um pouco sobre a história da capoeira, que foi a arte marcial, né, que teve influência, né, da cultura africana, foi feita aqui no Brasil por escravos, e era uma forma deles se protegerem de uma maneira disfarçada, porque ela mistura a dança, né, o gingado com a própria luta, né? E aí depois, posteriormente, se tornou crime, né? Hoje em dia não é mais crime, mas durante algum tempo ela foi considerada crime. De acordo com o texto, a capoeira era uma forma que os escravos encontravam para treinar e se proteger sem chamar a atenção. Como eles conseguiam exercer tal luta sem serem descobertos? É o que eu falei, né? Como mistura elementos de dança e de luta, quando algum senhor, algum proprietário, donos dos escravos viam eles praticando, pensavam que se tratava apenas de uma dança. Então eles não se preocupavam. Mas não, na verdade era uma dança misturada com luta para não chamar a atenção. É uma forma deles treinarem a luta sem chamar a atenção dos proprietários e donos de fazenda e donos de terras, enfim. 2. Por que podemos afirmar que a capoeira é uma forma de resistência à cultura africana? Bom, como eu falei, quando os negros chegaram aqui no Brasil, quando os africanos e os descendentes deles não podiam exercer a cultura africana, eles não podiam exercer a cultura deles, eles tinham que esquecer tudo que eles vivenciaram na África e viver de acordo com a cultura brasileira europeia, né? Então, eles resistiram porque eles mantiveram a cultura deles viva. Um exemplo disso é a capoeira. A capoeira tem influências africanas, foi uma forma que eles conseguiram de não perder a identidade africana deles, não perder a identidade cultural deles. Então, eles mantiveram a cultura viva através da capoeira. Isso é uma forma de resistência, fazer a cultura resistir a toda a repressão, ok? 3. Qual a relação do racismo com o fato da capoeira ter se tornado um crime durante algum tempo? Bom, só deles ligarem a capoeira a algo mal, a algo que vai prejudicar as pessoas, a algo que vai fazer bagunça, baderna, vagabundagem, isso é uma forma de racismo, é você associar uma coisa que porque é de uma certa cultura, de uma determinada cultura que as pessoas achavam inferior, determinar algo como se fosse algo ruim, né? Isso acontece até hoje, né? Muita gente tem um racismo velado, né? Um racismo estrutural, acha que sem pensar, né? Porque uma coisa vem de determinada origem é ruim, por exemplo, a religião. Muita gente tem nessa cabeça, porque a religião afrodescendente é uma religião ruim, é uma religião que não é cristã. É uma forma de racismo, é uma forma de você inferiorizar a cultura desses povos, né? E isso aconteceu com a capoeira também.
era uma forma deles inferiorizarem. Eles viam como uma coisa ruim, como uma coisa que iria trazer o mal, como uma coisa que não acrescentaria nada, que era que era uma vagabundagem, né? E não, na verdade eles estavam exercendo a cultura deles, exercendo as raízes dele, né? As resistências. Então foi uma forma de racismo por isso, pela opressão da cultura e ver aquela cultura como uma coisa ruim, né? Demonizar a cultura, ok? Bom, gente, essa foi a resposta dos exercícios. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, eu vou deixar meu e-mail embaixo do vídeo para vocês perguntarem pessoalmente, ou se vocês quiserem perguntarem lá através do Google Sala de Aula, também pode perguntar, ok? Beijo, foi um prazer dar mais uma aula para vocês. Até a próxima!